Vamos lá então, e o que eu tenho a dizer para vocês é que sextou, Brasil! Pois é, a parte no ar, mais uma vez estamos aqui diante de outra sexta-feira. No caso, eu me refiro especificamente à sexta-feira, dia 19 de setembro, rapaz! Mais da metade do mês número 9. Você sabe o que isso significa, né? É a ladainha aquela, ai, passou muito rápido. Tá com pressa, meu amigo? Eu não tô. Tudo bem? Eu sou Gabriel Divan e você está escutando o feed do Vira Casacas, um dos podcasts mais queridos, mais escutados do Brasil, onde, além de toda terça-feira, termos episódios incríveis trazendo tudo o que você quer e algumas coisas que você não quer, mas infelizmente precisamos ouvir. Você tem também as nossas colunas, tipo isso daqui. Então, sexta-feira é dia de coluna. E aí, um dia vai ser o RT comentado do Felipe Abal, outro dia vai ser o Evárzea do Carapanã e outro dia o A Parte comigo, Gabriel Divan, trazendo para vocês as novidades, as questões, as dúvidas existenciais do mundo jurídico, do universo do direito, das leis, das grandes decisões dos tribunais superiores. Pois é. Inclusive trazendo comentários sobre um outro sextou, no caso semana passada, que todo mundo estava esperando. Confessa. Confessa, nem precisa confessar, todo mundo fala às claras, todo mundo abre mão do direito ao silêncio para dizer que estava esperando, é ou não é? E, além de tudo, foi um sextou completo, né? Porque os ministros do STF resolveram adiantar o serviço. E é claro que você sabe que eu estou falando do julgamento do núcleo 1 da tentativa de golpe de Estado, aquele onde estava, inclusive, o delator Mauro Cid, onde estavam os personagens do primeiro escalão, e entre eles, claro, Jair Messias, o ex-presidente Bolsonaro. Pois é, os ministros adiantaram o serviço e a dosimetria da pena, que estava mais ou menos marcada, prevista para acontecer numa sessão já reservadinha para isso na sexta-feira, porque o expediente do STF da semana passada foi dedicado a este negócio e não é para menos. Talvez o maior julgamento, ou pelo menos o mais importante julgamento da história do STF. Eu não tenho medo de parecer hiperbólico, exagerado quando eu digo isso. O fato é, o presidente Barroso separou uns dias a mais, tanto é que vocês notaram, quem acompanha o STF aí por profissão, por necessidade ou por esporte, né? Porque assim, acompanhar o Campeonato Brasileiro, bom, né, para alguns times aí é meio doloroso, né? No caso o meu, o Grêmio, né, anda meio complicado de ver futebol. Então a pessoa às vezes se dedica a outras práticas, a outros entretenimentos, do tipo assim, vamos acompanhar a pauta do plenário. Pois é, você notou que essa quarta-feira e geralmente quinta, quando tem sessões do plenário, dessa vez não aconteceu porque as datas estavam reservadas para que a primeira turma e toda a logística do STF, imprensa, segurança, funcionamento da corte, tudo mais fosse voltado para a questão desse importantíssimo, crucial julgamento, e é por isso que a gente tinha como previsão que essa semana realmente tudo acabasse, mas resolveram adiantar, como eu falei, e na própria quinta-feira, onde se formou maioria de votos para que todos os réus fossem condenados 4-1. 4-1 já é goleada, lá de onde eu venho, hein? 4-1, formada a maioria, passou-se imediatamente no final da tarde barra início da noite de quinta-feira já a decidir a dosimetria da pena. Vamos explicar um pouquinho isso, claro. Eu não vou nem dizer quantos apartes, né? Inclusive o nosso último, o recentemente anterior a este, eu também já vinha falando coisas que giram em torno desse caso. Então, assim, é muito material. É no Vira Casacas, é no aparte, é em todo lugar. Você já conhece a maioria das coisas, mesmo quem não é da área, e aqui no Aparte a gente faz isso, né? A gente tenta levar a coisa de uma maneira palatável, fácil, que dê para entender, papo retíssimo para quem não é da área, para quem é também, afinal de contas estamos aí, né, para dialogar e facilitar a vida de todo mundo. É para isso que serve a parte. Então lembre-se, isso aqui, pessoal, geralmente é um resumo onde eu tento tornar as coisas de uma maneira um pouco mais inteligível, eu tento fazer delas uma coisa um pouco mais fácil de reconhecer, porque geralmente, né, a linguagem jurídica às vezes é muito complicada, os termos eles parecem de outro planeta muitas vezes, o pessoal
pessoal não faz questão de ser camarada com quem está escutando e a parte faz essa função para você. A gente explica, a gente mastiga, a gente bota no nível easy. Claro que você, se quiser se aprofundar, é bom que vá atrás de mais leitura, mais informação, mais comentários, mais podcasts. Olha, tem muita gente boa e muita coisa boa aí. O A Parte é aquele pitaco inicial para que você chegue na rodinha e saiba, pelo menos por alguns instantes, sustentar alguma coisa de modo a parecer inteligente. Vamos falar sério? De modo a ser inteligente. Escute o Vira Casacas, escute as colunas, seja alguém mais interessante, tem assunto e tem assunto do bom. Então vamos lá. A essa altura do campeonato, você já sabe que ações penais, ações aquelas contra as pessoas que têm prerrogativa de função, o chamado foro privilegiado, elas são julgadas pelo Supremo Tribunal Federal, dependendo do cargo que a pessoa ocupa ou dependendo do cargo que a pessoa ocupava no momento que as práticas supostamente aconteceram. Esta é a jurisprudência mais atual do STF e, inclusive, ela já foi votada pela própria Corte há 2 anos atrás, mudando o entendimento clássico, que é o entendimento de que a pessoa só tem que ter foro privilegiado durante o exercício do cargo que deu o foro para ela, lembrando que o foro não é da pessoa, o foro é da função, é do cargo que ela exerce, e aí a gente tinha a noção de que se a pessoa perde o cargo ou perde a função, ela perde também o foro privilegiado, porque faria sentido a pessoa ser julgada num tribunal diferenciado se ela tiver uma posição política de poder diferenciada para, pelo menos em tese, evitar pressões para fazer com que o julgamento se dê por uma pessoa que consegue olhar a pessoa ou em linha reta ou de cima. Claro, isso aí não garante 100%, como nada na vida, necessariamente que as coisas vão acontecer com lisura, mas é uma tentativa que a legislação concede, que a legislação oferece para que as coisas ao menos pareçam um pouco mais tranquilas nesse sentido. Agora, como eu já disse, o STF já há algum tempo mudou uma orientação, e essa orientação não é inédita no nosso país, de que a pessoa deve ser processada e julgada perante os órgãos do foro privilegiado da prerrogativa pelos fatos que ela praticou ou supostamente praticou enquanto ela exercia o cargo. É por isso, por exemplo, que aquela cambada toda lá, a começar pelo ex-presidente, não teria mais hoje foro diretamente ligado ao STF, porque nós temos ali aquelas funções de Ministério de Estado, aquelas funções de exercício presidencial e pessoas conectadas a esses para as práticas do crime, para o engendramento do crime, não teriam necessariamente que serem conduzidas ao STF. Agora, por esse entendimento que, inclusive, né, deixa eu ver aqui, tomar uma água aqui, ministro Fux, inclusive, muita gente votou. Muita gente, na época, não objetou nada. Aliás, já que vocês sabem que eu estou falando do ministro Fux e seu polêmico voto, né, de 13 horas, onde decidiu algumas coisas um tanto quanto gozadas, né? Sobre isso, o Vira Casacas 449, aquele que saiu há uns dias atrás, na terça-feira, ele já trata desse tema e ali eu explico algumas coisas incongruentes e meio esquisitas em relação ao voto do ministro Fux. Em algumas delas eu vou tocar aqui de novo rapidinho, mas o tema do programa de hoje não é esse. A gente tem que lembrar que o próprio ministro Fux, entre outros, votaram com bastante peso também para que fossem recebidas as denúncias contra aquela leva de malucos lá que foi invadir os prédios no 8 de janeiro, foi quebrar vidro, foi fazer várias coisas lá nas mesas, lá, foi roubar negócio. Bom, condenou-se aquela turma lá com um peso bastante grande. Condenou-se com uma mão forte aquela turma. E aí me chama a atenção que agora, nesse momento da vida, né, Luiz Fux decide que está tudo errado, decide que o STF não é competente para julgar essa turma que deveria estar no primeiro grau, decide que a gente tem que lidar com uma visão de direito penal bastante rigorosa no sentido da filtragem, decide que não há como imputar pessoas por maior parte daqueles crimes lá e, de modo muito esquisito, né, decide que o cara que obedecia ordens
do presidente, que seria o maior beneficiado pelo estratagema de um golpe, ele realmente tentou dar um golpe e implementou um golpe, mas quem mandava nele e quem ajudava ele e quem diretamente estava planejando esse golpe, não, essas pessoas não têm que ser condenadas, é só tá bom, tá bom, tá bom. Bom, você já conhece a história, né? Você já conhece porque o Brasil foi bombardeado no melhor sentido possível, né? Porque tem sentidos muito ruins para isso, né? O Brasil foi bombardeado por notícias, por resumos, por comentários de todo este caso, de maneira que eu acho que eu não preciso reexplicar essa questão para vocês. Vocês querem saber? Eu estou aqui com a minha bola de cristal, eu estou aqui com a minha bacia de água, eu estou vendo, eu estou tendo visões e eu posso ler a mente de vocês. Vocês querem saber que porcaria é essa de embargos não sei o que, embargos não sei o que lá? E a grande pergunta é, quando o homem vai em cana, cana dura, cana braba? Quando, Gabriel? Bom, eu vou ser obrigado a dizer, né? Eu vou ser obrigado a chamar aqui uma cadeira na mesa dos adultos e vou dizer para você que, sim, estamos eufóricos, sim, estamos festejando, sim, estamos que nem o trompetista, aquele, alternando entre marcha fúnebre e, né, Bete Carvalho. A gente está fazendo um belo de um carnaval, eu não sei vocês, eu fui pro bar na quinta-feira da semana passada, muito bem, obrigado. Agora, vamos falar um pouco sem memes aqui e vamos falar sério. A coisa não é automática e, obviamente, você já percebeu isso. Gabriel, mas eu ouvi dizer que tem 60 dias até publicarem a decisão, mas já não é pública, todo mundo já sabe. Carmen Lúcia cravou a maioria, Zanin fechou a tampa do caixão, Fux chupou o dedo, o Brasil foi feliz de novo. Tudo bem, a gente já conhece o resultado, mas oficialmente, formalmente, a gente sabe que, mesmo o ministro Fux não exibiu todo o teor do seu voto. O quê? Tem mais? Quantas horas daquilo lá? Cara, não sei quantas horas tem, mas um voto, ele é composto por páginas, ele vai publicado, ele acaba entrando no sistema, ele vai parar no site e o acórdão inteiro é montado e tudo aquilo é oficializado. E cada voto lá que foi comentado, lido em trechos ou grandes partes naquela sessão, ele é dotado de centenas e centenas de páginas. Então, todos os aspectos de uma decisão, eles têm que estar motivados e explicados e têm que ir parar naquela que é a publicação oficial do teor da decisão. Então, quando a gente fala a respeito disso, a gente lembra que não basta só um membro de um colegiado, porque, é claro, um juiz ou uma juíza, ele faz isso no seu gabinete. Ele explica o relatório do que aconteceu, ele vai dar a motivação de como é que ele vai formatar essa condenação e por quê, e depois ele vai elaborar a pena a partir dos critérios estabelecidos. Quando a gente tem um órgão colegiado, nós temos um relator para relatar, e os vogais para votar. Em alguns tipos de processo tem um revisor, e aí o que acontece? A gente vai ter uma composição dessa votação. Então, às vezes, um absolve, um condena, outro condena e outro condena também, aí a gente vai formar a maioria. Às vezes, um condena em alguns aspectos e outro não, e outro condena em X e outro condena em Y, e outro absolve em Y, mas condena em X. A gente tem que ver o que num colegiado formou maioria ou não, o que está já sacramentado ou não. Tem vezes que todo mundo condena, mas diverge em relação às imputações dos crimes, quando são vários, e às vezes em relação às penas. Aí a gente tem que fazer uma técnica que se costuma chamar de voto médio para definir qual o parâmetro a ser aplicado, porque todo mundo concorda numa coisa, mas não é todo mundo que concorda em relação a outro aspecto dessa mesma coisa. Então, julgamentos em colegiado, pessoal, eles são um pouco mais complexos do que um julgamento normal, onde uma juíza ou um juiz numa vara criminal comum, sozinho, acaba entabulando todas as funções, né? Porque é aquela pessoa ali a quem compete o julgamento. Neste caso, temos que fazer publicar, temos que juntar, temos que colocar todos os votos, porque é possível questionar, inclusive, incongruências em relação à votação, incongruências ou disparidades que podem ser alvo de questionamento em relação àquilo que foi decidido e que foi também motivado
pelos juízes barra desembargadores barra ministros. Quando a gente tem um colegiado, a gente vai justamente pensar no colegiado, na Câmara, na turma, no caso do STF, uma turma, e no caso do STF, ministros. Mas enfim. Bom, e aí, Gabriel? E aí? Tô esperando quanto tempo aí? Quando é que sai essa porcaria? Bom, vamos lá. Pessoal, é interessante notar que para um caso rumoroso como esse, para um caso que é bastante peculiar e excepcional em todos os sentidos como esse, talvez não necessariamente tenha que se respeitar ou se procure querer respeitar um prazo de 60 dias para sair e publicar essa decisão. Talvez se queira adiantar o serviço, não precisa fingir para ninguém que esse caso não tem um diferencial e não tem peculiaridades e não tem, quem sabe, um tom mais preferencial de tratamento. Não precisamos fingir e não é errado de maneira nenhuma tratá-lo assim, porque sim, é uma coisa extremamente incomum e extremamente impactante do ponto de vista político, republicano, democrático, enfim, coloque aqui, né, aquele adjetivo grandioso que você quiser. Mais importante ainda, o princípio da publicidade que orienta, entre outras coisas, as questões de decisões judiciais e mormente no processo penal, ele diz respeito. Pasme, Excelência. Ele diz respeito não necessariamente ao nosso direito de ficar sabendo, de ver na TV, de comemorar, de torcer e de ficar ali olhando os cortes e sabendo das coisas. Não, 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 não. Isso aí é um rescaldo. Isso aí vem a reboque. A publicidade mais importante do processo é para que as partes, e principalmente as partes defensivas, as partes rés, fiquem sabendo dos documentos, do que foi tratado, dos teores do que foi decidido. Então, tudo que foi decidido tem que estar esquadrinhado e tem que aparecer para justamente a pessoa entender por que foi dada a decisão, contra o que eventualmente ela quer se insurgir e qual seria a base para ela entrar com um recurso. É aí que o bicho pega. É aqui que vocês querem, né? Chegou o filé, né? Suspende as fritas. Chegou o filé. É aqui que você quer escutar sobre o que diabos pode acontecer. Não tem problema, eu te respondo. Em primeiro lugar, você talvez esteja pensando assim, ó, bom, eles foram julgados pela primeira turma, né? Então, periga ter um recurso para que o plenário inteiro, juntamente com a segunda turma, decida alguma coisa a mais, né? Não, não. Eu poderia dizer assim, ó, sim, asterisco, e não. Mas eu vou dizer, em primeiro lugar, não. Lembre-se de uma coisa importante, pessoal. Ação penal, desde a época do mensalão, lembra dele? Lembra do mensalão? 2013 e aí por aí? Bom, o mensalão ele configurou uma situação que deu muito problema e justamente a partir dali se reservou o direito de fazer os julgamentos desse tipo nas turmas. Por quê? Porque o mensalão justamente ele botou o plenário inteiro para julgar uma ação penal. Ou seja, quando o cara tem foro privilegiado, para o caso do STF, a maior corte do país inteiro é a primeira e última instância ao mesmo tempo. Então, os ministros do STF estão agindo como se fossem juízes criminais de uma vara criminal. Inclusive, durante a investigação, o relator dessa investigação, que vai ser o relator do processo depois, que despacha coisas que precisam de ordem judicial. Então, o juiz que está despachando coisa para ter autorização em relação às investigações é também o juiz que vai relatar o caso já diretamente perante a corte mais alta. Se isso for do plenário, como foi no caso do mensalão, o que acontece? Nós temos já 11 votos para computar em relação a tudo que está sendo estabelecido. Cara, é coisa demais, é confuso demais e, bom, se vocês lembrarem do mensalão, né, vocês vão lembrar que eram 38 acusados. Então, cara, veja bem, é óbvio que deu divergência, é óbvio que deu polêmica, é óbvio que deu desencontro matemático, e aí a questão foi justamente uma de se pensar como, quando, por quê e se era possível de haver algum tipo de recurso, eu já vou falar disso, são os embargos infringentes. E, aliás, se houvesse essa necessidade desse recurso, quem ia julgá-lo? Porque, afinal de contas, nós já estávamos com a cúpula inteira, nós já estamos com o teto do judiciário brasileiro decidindo uma coisa. Se cabe um recurso, seria para quem? Bom, este problema ele acabou sendo resolvido da seguinte maneira: ações penais que dizem respeito a processos como que em primeiro grau,
passaram a ser designados para as turmas. E aí, justamente pelo fato de que, caso haja necessidade de ter algum tipo de medida recursal ou alguém queira levar ao plenário para que aquilo, de alguma forma, pudesse ficar estabelecido como uma decisão colegiada maior, tu tinha ao menos um vislumbre de uma segunda etapa. Tu tem algo em que você olha para cima e vê mais um degrau ali no quesito do tribunal e sua competência. Mas como assim levar ao plenário, Gabriel? Bom, você sabe muito bem que, às vezes, o próprio relator recomenda que a decisão vá a plenário. Às vezes, inclusive, para já gerar um precedente, para já classificar aquela decisão como uma decisão que vai ser paradigmática, às vezes para buscar uma espécie de consenso maior da corte. Foi assim, por exemplo, que foi julgado pelo plenário a recepção das denúncias contra a galera do 8 de janeiro especificamente, né? Aquele pessoal lá que foi fazer o quebra-quebra, vocês lembram que foi posta em plenário a discussão, justamente porque naquele caso era necessário, inclusive, o tribunal dar um voto no sentido de querer ou não receber aquelas acusações, aceitar ou não processar aquelas pessoas. Havia ali toda uma questão delicada no que diz respeito à competência do próprio STF sobre aqueles atos, já que ali, diferentemente dessa ação, nós não tínhamos evidentemente pessoas sendo julgadas, ou pelo menos de grande relevo, como aqui é o caso de quase todos os réus do Núcleo 1, no que diz respeito a uma evidente competência do STF por terem cargos ao momento da prática criminosa. Aquela turma lá tinha a ver muito mais com consequências de inquéritos que já estavam rolando, e ali o tribunal decide em plenário, inclusive para mostrar uma votação mais sólida, para mostrar o próprio tribunal como um todo recebendo as acusações e aceitando aquele processamento. Agora, pelo regimento, tipicamente falando, isso é um julgamento das turmas. Ou seja, nada de problema em relação a só 5 dos 11 ministros, lembrando que o presidente não integra turma nenhuma, né? O presidente participa do plenário para dar o voto de desempate, o voto de Minerva, no caso da gente ter o plenário. Porque nós estamos aqui com 5 ministros numa turma, 5 em outra, e o presidente atual, Luiz Roberto Barroso, né, não integrando nenhuma das duas. Ele faz lá o link, ele faz o elo de ligação entre as turmas. Bem, a primeira turma então reunida, por quê? Alexandre de Moraes, relator dos inquéritos, relator das medidas necessárias de ordem judicial para com essas investigações, integra esta turma, portanto, é para a turma que ele está lotado, é para a turma que ele pertence que vai o processo, que é onde ele relata, e aí a gente tem esse processo sendo levado à mesa. Mas e aí? Andaram dizendo, Gabriel, que tem um recurso agora que eles podem entrar, como é que é o nome? Embargos, calma. Nós vamos falar aqui de 2 tipos de embargos, tá? Um pode, um é possível, um vai acontecer, um tem uma função, o outro é mais ou menos assim, dá para dizer que não pode, que não vai dar nada, que não vai rolar. Mas eu quero deixar aqui, né, uma ressalva. Então vamos lá. De acordo com o regimento interno do STF, se vocês olharem lá no artigo 337, vai estar escrito assim, ó. Cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devem ser sanadas. Continuando a leitura, vocês vão ver no parágrafo subsequente que ele vai dizer que os embargos serão interpostos no prazo de 5 dias, ou seja, 5 dias contados desde que publicam oficialmente o acórdão. Independentemente de distribuição ou preparo, né, ou seja, o cara não vai pagar, né, nem nada do tipo para entrar com esse recurso, essa medida, a petição vai ser dirigida ao relator do acórdão, que, sem qualquer outra formalidade, submeterá a julgamento na primeira sessão da turma ou do plenário, conforme o caso. Os embargos de declaração poderão, a critério do relator, ser submetidos a julgamento por meio eletrônico, observada a respectiva competência da turma ou do plenário, dependendo, né, do órgão que está julgando, dependendo do órgão que proferiu o acórdão que está sendo embargado. Se os embargos forem recebidos, porque eles podem não ser, pessoal, pode ser fora do prazo, o cara pode não motivar os seus embargos com absolutamente nenhum desses critérios aqui, ou seja, tu não tenta demonstrar que houve obscuridade, que houve dúvida, que tem contradição, que tem alguma omissão importante na decisão, dependendo, tu não recebe os embargos, tu não conhece deles. Agora,
Se os embargos forem recebidos, a nova decisão se limitará, aqui eu quero a atenção de vocês, ó, a corrigir a inexatidão ou a sanar a obscuridade ou dúvida, omissão ou contradição, salvo se algum outro aspecto da causa tiver de ser apreciado como consequência necessária. Então, presta atenção, ó. Os embargos de declaração, pessoal, eles cabem sempre que tiver uma decisão judicial, ou seja, não é uma coisa que existe só no STF, aqui, ao contrário, existe em todas as searas de decisões judiciais, e eles servem justamente para isso. Você, às vezes, quer entender melhor a decisão, né? Convenhamos que ninguém está purinho nessa, né? Ninguém entra com os embargos só para entender melhor e depois diz assim, ah, tá, agora entendi. Não, as pessoas entram com os embargos por quê? Porque para possibilitar que você entre com outro recurso, você precisa, primeiro, atacar a decisão, você precisa usar tudo que é possível que você tenha para usar para esclarecer, barra, tentar dar uma polida, barra, às vezes, e eu vou explicar isso, tentar dar até mesmo um tipo de modificada na decisão. Então, para recursos superiores, por exemplo, não se aceita um recurso para o STJ, para o STF, se você não atacou a decisão que você quer recorrer, o teor do que você quer rediscutir, com todo e qualquer meio possível. Então, às vezes, a decisão não está nem obscura, ela não está nem omissa, às vezes ela não tem nenhum grande problema, mas você entra com os embargos para tentar ressaltar o ponto que você quer rediscutir, para mostrar que todas as oportunidades que você tinha para falar daquilo você falou. É tipo assim, né? Vem tudo, vem sobremesa, vem ovo, vem refrigerante incluído, vem, né, cafezinho, o cara quer tudo. Então, o que acontece? Os embargos de declaração, eles são, às vezes, para você esclarecer algum ponto, para você pedir uma explicação melhor, para você tornar não mais ambíguo aquele ponto, para você resolver alguma obscuridade, alguma coisa que não ficou muito bem entendida, mas geralmente eles são usados mais para essa segunda função, que é você querer bater na tecla de um ponto e querer tentar esmiuçar ainda mais uma discussão dele para fins de possibilitar um recurso futuro. Os embargos de declaração, eles também têm uma coisa interessante. Eles são usados, às vezes, para você ganhar um pouco de tempo, porque eles vão interromper o prazo para um outro recurso. Imagina que o acórdão ele ainda não está bem prontinho, porque se falta um polimento, se falta uma explicaçãozinha, se falta tirar uma manchinha aqui e ali, obviamente, depois disso, ele está pronto. Aí, depois disso, começa o prazo para você entrar com algum outro recurso em relação a ele. Então, os embargos também, eles dão uma trancadinha nisso daí. Agora, duas coisas, Gabriel. Me explica assim, ó. Primeiro, se não tem nenhum outro recurso aí, por que se entra com esses embargos aqui? Se eles não têm que preparar mais nada, não têm que polir mais nada, porque agora já acabou. Teoricamente já acabou, não é isso? Não é isso? É isso. Bom, então para que eles entram com esse negócio aí? E outra coisa, esse recurso, ele não serve só para tentar consertar uma coisinha que já está lá, que está meio obscura. Ele serve para mudar alguma coisa? Como é que é? É ou não é para mudar? Vou dizer também assim, ó, sim e não, barra talvez, tá? Então vamos lá. Primeiro lugar, é óbvio que a defesa vai entrar com os embargos declaratórios até para conseguir mostrar que usou de todos os argumentos possíveis enquanto forem possíveis para que a decisão não esteja passível de ser automaticamente ordenada de cumprimento. Então, vamos entrar com tudo que der para entrar para evitar que a coisa oficialmente se encerre e aí saia só o mandado de cumprimento de cana. Beleza? Beleza. Isso é meio óbvio, né? Agora vamos lembrar o seguinte, pessoal. Lembra que o próprio artigo aqui que eu li, eu vou até ler ele de novo, eu vou abrir ele de novo aqui, ó. Eu estou falando do 338 do regimento interno. Se os embargos forem decididos, a nova decisão se limitará a corrigir a inexatidão, blá, 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 salvo se algum outro aspecto da causa tiver de ser apreciado como consequência. Então, pessoal, quando tem uma coisa omissa, quando tem uma coisa que está inexata, quando tem uma coisa que carece esclarecimento, você, ao esclarecê-la, ao acabar com a omissão, ao corrigir a inexatidão, ao lidar com essa ambiguidade, talvez você tenha que esclarecer algo de tal maneira que você dê uma decisão quanto ao que ficou faltando. Talvez você, ao esclarecer, você bote novos pingos em novos is. Talvez você, ao
se livrar da obscuridade ou da ambiguidade, você acabe frisando alguma coisa. Então, não é raro que, em alguns casos, embargos de declaração possam servir, não é o caso de ser a origem deles, não é a coisa pela qual eles existem, mas às vezes embargos de declaração servem para conseguir alguma coisa a mais, ou para tentar uma última chance e dar certo no sentido de mudar alguma coisinha. Gabriel, quer dizer que eles vão ser absolvidos? Não, não vão ser. Não vai mudar nesse nível, não é assim que as coisas funcionam. Agora, daqui a pouco, algum dos réus, em relação a um dos votos, em relação a uma das maiorias formadas, tem alguma coisinha lá na questão das votações que ele possa dizer que ficou dúbio ou não ficou bem claro. E aí, ao esclarecer, de repente, você estabelece uma nova premissa, você estabelece alguma coisa que estava faltando e passou agora a existir e que, de certa maneira, pode vir a mudar algum teor. Ó, não esqueçam, gente amiga, que a decisão que acabou considerando a nulidade da questão do julgamento do Lula pela 13ª Vara de Curitiba, pouquinho antes da decisão que cravou a anulação de todos os atos do Sérgio Moro pela suspeição, ela foi conseguida, sabe aonde? Em embargos de declaração de embargos de declaração. Sim, porque se nos próprios embargos vier alguma coisa obscura, vier alguma coisa omissa, ambígua, tu pode entrar com os embargos da decisão dos embargos. Gabriel, mas isso aí não acaba nunca? Não, não, é que assim, ó, geralmente quando o cara entra com embargos, em algum momento, né, eles nem são recebidos porque percebe-se que o pessoal está tentando amorcegar, o pessoal está tentando fazer catimba. Agora, às vezes tem embargos de embargos. No caso do Lula, chegou um ponto em que, depois de 3 embargos de declaração, né, quando estava inevitável reconhecer a falcatrua da Vaza Jato no âmbito do Supremo, aí os ministros tiveram uma nova oportunidade para falar nos embargos dos embargos e aí acabaram modificando a decisão. Então vejam, pode ser um palco para alguém dizer uma coisa que não tinha sido dita. Pode ser uma oportunidade a mais de fala. Então, não é errado tentar entrar com embargos. Geralmente é fracassado isso. Aqui, eu acho que vai ser bem fracassado, mas não é raro tentar entrar com os embargos que serviriam só para dar uma chancezinha meio apagada ali e o cara tenta, na verdade, recarregar a pistola e dar mais uns tiros. Ele tenta reviver da tumba. Acontece? Acontece. Dá certo? Quase nunca. Vai dar certo nesse caso? Repito, não vai, tá? Não vai. Mas então, primeira questão aqui, embargos declaratórios para a decisão ficar lisinha, para os caras analisarem, inclusive se tem ou não tem alguma coisa para ser corrigida, mudada, consertada, polida, limpada, e talvez nem isso tenha. E como foi uma maioria acachapante em relação aos votos do relator, em relação àquilo que estava estabelecido, é muito difícil que tenha qualquer coisa. Então, talvez os embargos entrem por uma orelha, cheguem numa sessão e saiam por outra. Talvez não dê nada com os embargos, mas o prazo para eles e a possibilidade deles interromperem eventual andamento oficial para que sejam conhecidos e apreciados, ela existe. Então, embargos declaratórios é uma chancezinha de tentar alguma coisa, mas assim, nessa altura do campeonato, furadíssima, tá? Improbabilíssima. Mas nós temos outros embargos que também podem ser manejados aqui, e a grande questão é se eles vão sequer ser apreciados, porque tem um impeditivo aqui, tem uma questão que a própria Corte já trabalhou nos entendimentos recentes. Eu estou falando dos embargos infringentes. Então, assim, ó, não perde a conta aí, ó. Embargos de declaração para esclarecer, para corrigir, para acabar com ambiguidade eventual de decisão, eles cabem para toda e qualquer decisão, cabe até embargos dos próprios embargos, né? A decisão dos próprios embargos pode precisar de consertos, reparos, esclarecimentos. Eles geralmente são para a gente preparar o terreno e jogar luz para um eventual próximo recurso. Aqui isso não vai acontecer, aqui a gente tem que lembrar sempre que o plenário não é uma espécie de segundo grau das turmas do STF, tá? Ele pode agir assim em alguns casos específicos. Tá, então vamos lá.
Qual é essa outra bronca aí, Gabriel? Bom, a outra bronca se chama embargos infringentes. Esses daí, eu vou passar só um briefing rápido para vocês, tá? Esses daí, eles poderiam ser um recurso, assim, aquele que tu entra para uma instância superior para mudar alguma coisa. Eles poderiam ter o condão de rediscutir e de alterar algumas questões na sua base, porque o fundamento deles, e aí eu vou olhar de novo para o regimento interno do STF, o fundamento deles está no artigo 333. Olha lá, então, está dizendo assim, ó. Cabem embargos infringentes à decisão não unânime do plenário ou da turma. 1. Que julgar procedente a ação penal. Tem outras possibilidades aqui, mas vamos ficar com essa então, tá? Quando tu tem uma decisão, portanto, do plenário ou da turma que julga procedente a ação penal, ou seja, que toca uma condena e essa decisão for não unânime, nós temos possibilidade desse recurso. Então, se tu tiver na turma, esse recurso vai ser para o plenário. Se tu tiver no plenário, vai acabar sendo o próprio plenário que vai reapreciar. Mas aqui tem um pequeno detalhe. Quando a decisão for não unânime, significa que você vai ter não um voto unânime, mas um voto por maioria, ok? E aí essa decisão vai ser revista só nos limites que foi decidido em não unanimidade. É só em relação àquilo. Então, por exemplo, se foi Zezinho, Pedrinho e Marianinha julgados e a gente teve uma manutenção da condenação de todo mundo por um crime, unanimemente, e numa eventual análise de um segundo crime do qual esses três foram acusados, vamos dizer que os dois primeiros são condenados também por unanimidade e, nesse caso, existiria uma divergência em relação à condenação de Marianinha, né, no crime 2, no crime B, tá? É possível a gente pensar num tribunal em entrar com embargos infringentes para discutir esta questão de não unanimidade. Ou seja, não é o resultado de todo mundo naquilo que foi unânime, é só o resultado de Marianinha no crime B. Tá? Então, os embargos infringentes, eles servem para quando você tem, por exemplo, no caso de um processo penal, uma decisão contra o réu que não foi unânime. Ele pode se agarrar naquela não unanimidade e pode rediscutir naqueles termos. Aí, claro, se a não unanimidade for em relação à própria absolvição, tu pode rediscutir aquela absolvição naqueles termos. Se a não unanimidade for em relação a uma questão específica de tamanho de pena ou uma questão específica que tem a ver com alguma nulidade processual, você vai rediscutir só aquilo lá. Então, Marianinha não vai rediscutir a questão se ela foi condenada no crime A, no crime número 1, porque isso aí todo mundo foi unânime, todo mundo entrou pelo cano. Agora, a Marianinha tem uma coisa que é não unânime a seu favor e aquilo lá ela pode rediscutir. Só que temos um porém ainda. No Supremo Tribunal Federal, recentes entendimentos dão conta de que não dá para rediscutir em embargos infringentes qualquer coisa. Não dá para simplesmente pegar qualquer matéria, como, por exemplo, poderia ser em relação a um tribunal, ao TJ aí do seu estado. Nesse caso, poderia discutir questões de absolvição, questões de tamanho de pena, questões que têm a ver com nulidades processuais. No Supremo, se entende que a discussão aqui é em relação à absolvição. Então, é em relação a um fator específico que é bastante direto. Então veja bem, a matéria está já bem limitada, né? Não vai ficar tendo embargos caso alguém tenha uma mudança de entendimento quanto a uma pena ou caso alguém ache que há uma nulidade e tudo mais aqui. Bom, a maioria de votos e a não unanimidade no plenário, ela está no regimento como que necessária de pelo menos 4 votos divergentes. Isso aí está no parágrafo único do artigo 333. Isso é no plenário, tá? Quando estão todos os ministros e ministras lá. Enfim, na turma, o entendimento recente do Supremo diz que é preciso haver pelo menos 2 votos. Então, se fosse 3-2, se tivesse mais alguém, que nem o ministro Fux lá, que fez uma absolvição de vários dos réus,
Esses vários dos réus que foram absolvidos, naquilo em que eles foram absolvidos, lembra, você tem que recortar só a parte que não foi unânime. As partes que foram unânimes, por exemplo, né, o ministro Fux condenou também o Mauro Cid, assim como todo mundo condenou o Mauro Cid. Agora, se houvesse uma questão de discutir embargos infringentes aqui, não estaria posta em questão a absolvição ou não do Mauro Cid, porque isso aí não teve conversa. Agora, o ministro Fux fez um voto, por exemplo, para absolver a Mariazinha, né? O Jairzinho, o que significa que não se configurou 3-2. Ninguém mais embarcou nessa tese. Então, já que foi 4-1, não haveria possibilidade de embargos infringentes para Jairzinho e para outros réuzinhos que foram condenados com uma maioria que não abre essa brecha. Se fosse no plenário, lembrando, né, dos 11 ministros que estão lá, 10 votantes raiz mais o presidente, teria que ter 4 votos para que o plenário pudesse rediscutir aquela questão que foi alvo da divergência. Na turma, 2 votos. Então, em tese, de acordo com o que a gente tem visto nas decisões, não cabe embargos infringentes, a decisão não tem viabilidade de ser modificada para o plenário por recurso nenhum. Bom, Gabriel, então comemoremos, né? Tá feito o brique, né? Tá morta a coruja, acabou a conversa, né? Na verdade, eu acho que tá morta a charada, né? E tá pelada a coruja, né? Foi de base. Mas olha aqui, ó. Tem sempre que pensar aquilo, né, pessoal? Porque lembra, eu já falei do mensalão aqui outra vez, vou falar de novo. Houve uma discussão intensa na época do mensalão se cabiam os próprios embargos infringentes para o próprio plenário. Houve quem dissesse na época que, apesar de constar no regimento interno do Supremo, ele era um tipo de recurso que não havia sido recepcionado pela ordem constitucional, dado o fato de que a gente tinha que pensar que não era exatamente o plenário o mesmo órgão suficiente para poder rediscutir a mesma decisão que acabou de ser discutida pelo próprio plenário. E fora isso, né, existia toda aquela coisa de, vai entrar ministro novo, eles vão mudar o plenário, eles vão mudar para poder mudar os votos. Naquela época não mudou nada, né? Naquela época, né, foi um ferro generalizado. Então, o que acontece aqui? Nós não temos a possibilidade de ter embargos infringentes, de acordo com o atual entendimento, em relação a esse tipo de coisa. Agora, que a galera vai entrar, vai entrar. Que vai eventualmente gerar alguma discussão, vai gerar alguma discussão, mas não tem um condão específico de fazer melar absolutamente nada aqui. O que pode acontecer é o pessoal querer entrar com os embargos infringentes, né, para tentar rediscutir algumas questões em meio aos votos, se bem que, né, a gente não tem aqui grandes fatores para debater. E aí, é claro, né, muito possivelmente o relator vai negar o andamento a esses embargos, porque já está totalmente contra o próprio entendimento do Supremo no que diz respeito a se eles caberiam ou não, no caso eles não cabem. Tá, e daí? Faz o quê, Gabão? Aí, se o relator disser que não anda para frente o recurso, aí é possível entrar com uma medida chamada agravo regimental, que é para a turma inteira, né, ficar ciente de que o relator, em certos casos, estaria abusando ou estaria errando, né, em não chamar o colegiado para decidir alguma coisa. Mas função de relator é essa aí mesmo. Função de relator é organizar o meio de campo. E aí, mas e se esse agravo? Isso aí não vai dar nada, cara. Não vai dar nada, até porque a maioria da turma referenda exatamente aquilo que está colocado em termos das decisões recentes. E a maioria da turma, né, a gente já sabe, é a própria maioria que está unânime em relação a condenar a galera e pronto. Então temos poucas alternativas aí para o after, né? Temos poucas alternativas para Jair e sua galera, né, lidarem com esse tipo de coisa. A questão vai ser, muito possivelmente, aquela história de aguardar a publicação, embargar de declaração, tentar espernear. Mas se tentarem os organismos internacionais... Tá, cara, assim, ó, que isso aí não vai dar nada, e 2, que isso aí é papo para uma outra parte. Vocês não concordam? Então,
Dá uma olhada nos nossos outros episódios aí. Muitos desses temas aqui, eles já foram abordados de alguma maneira, um pouco colateral, às vezes até um pouco mais direta. Nenhum deles, é claro, em relação a este caso que finalmente acabou, né? Em certa perspectiva dá para dizer que acabou, mas vai acabar, a gente sabe quando. A gente sabe quando a gente vai poder dizer que acabou real. Quando a gente vê uma certa coisa acontecendo aí. Bom, e aí, claro, eu suspeito, nós estamos na parte número 89 do Nosso Senhor, né? Eu suspeito que vamos ter que falar mais algumas coisas sobre isso, porque vai ter todo o episódio depois de onde é que essa galera vai ir pro Chilindró, onde é que essa turma vai ficar presa, querem botar em quartel? Será que vai ficar em casa? Ih, vamos ver. Vamos ver. Vai vir atestado? Bom, já veio, né? Já veio, né? Enfim, algumas outras questões serão respondidas no momento oportuno. Por hora, eu digo a vocês que foi um prazer estar aqui em mais uma parte. Mantenham-se atentas e atentos ao Vira Casacas. Apoie a gente se for possível, pelo amor de Deus. É preciso. R$ 5 mensais já fazem a diferença. apoia.se/viracasacas ou orelo.cc, deixa cinquinho lá no cartão, ou Pix recorrente para viracasacaspodcast@gmail.com. Eu queria dizer que a última vez que eu falo dessa galera e que eu falo desse troço aqui, suspeito que não, mas por hora tá mais do que bom, hein? Sextou, já tinha sextado na semana passada, agora sextou, né, com garbo, com protocolo, e é por isso que eu vou me mandando. Beijo, tchau, câmbio.